Olá, eu sou o Lucas Bart e estou aqui para apresentar o meu trabalho de iniciação científica, que foi orientado pela professora Laura Leal da Unifesp e co-orientado pelo professor Anselmo Nogueira da UFABC, e que tem o objetivo de entender a influência do sombreamento na secreção de néctar extrafloral. Então vamos lá. A pressão de herbivoria sempre representou um grande desafio para as plantas, já que ela compromete tanto o desenvolvimento quanto a capacidade reprodutiva das plantas. E para vencer esses desafios, as plantas desenvolveram várias estratégias de defesa anti-herbivoria. Sendo que uma delas, que é a que a gente vai tratar aqui, é a defesa através do néctar extrafloral. E ela acontece assim: quando um herbívoro está consumindo o tecido da planta, isso ativa uma maior produção desse néctar extrafloral. O néctar acaba atraindo insetos predadores de herbívoros, que geralmente são formigas, e eles atacam o herbívoro em troca de consumir o néctar. Mas apesar do benefício da proteção contra a herbivoria, a produção desse néctar também é custosa para a planta. Um custo que é sobretudo energético, pelo fato da planta não possuir energia infinita. Isso pode gerar uma demanda conflitante entre a quantidade de energia para defesas anti-herbivoria e para outras funções que a planta desempenha. A gente sabe que os recursos energéticos da planta advêm do processo de fotossíntese. Então o custo relativo do néctar extrafloral deve ser maior quanto menos fotossíntese a planta for capaz de fazer. A gente também sabe que a disponibilidade de luz é um dos fatores cruciais para um bom desempenho fotossintético das plantas. Então, nesse estudo, a gente avaliou como a variação no sombreamento afeta quantitativamente a secreção de néctar extrafloral e como a secreção desse néctar interfere no crescimento das plantas sobre diferentes níveis de sombreamento. Para isso, a gente usou como modelo a Camecrista nictans, que é uma planta da família Fabaceae, que tem néctares extraflorais na base das folhas. E a gente cultivou 60 plantas, 20 sobre cada nível de sombreamento, 0, 30 e 50% de sombra. Para isso, a gente construiu caixa de sombreamento utilizando sombrices de 30% e de 50% de restrição de luz. E a não ser pelo sombreamento, todas as outras condições ambientais sobre as quais as plantas estavam foram iguais entre todas elas. Aí, ao longo de 45 dias, a gente colheu o néctar extrafloral de 10 plantas em cada categoria de sombreamento, utilizando capilares de vidro e um paquímetro para colher o volume do néctar, e um refractômetro manual para a concentração dele. Dessa forma, no final, a gente obteve, através de uma conversão de concentração por volume, a massa total de açúcar no néctar dessas plantas. Nas outras 10 plantas de cada grupo de sombreamento, a gente bloqueou todos os néctares extraflorais com uma base de unha, impedindo que elas secretassem néctar. E aí, no final do experimento, nós pesamos a biomassa seca das raízes e da parte aérea das plantas com os néctares ativos e inativos, e aí, dessa forma, a gente conseguiu saber que diferença que a secreção de néctar extrafloral faz no acúmulo de biomassa das plantas. Então, o que a gente descobriu? Esse gráfico aqui mostra a diferença na massa de açúcar total de néctar extrafloral das plantas antes delas serem sombreadas, aqui no 0, 15 dias e 32 dias depois delas serem sombreadas, em cada nível de sombreamento, que é luz plena nos pontos cinzas, 30% de sombra nos pontos azuis e 50% de sombra nos pontos amarelos. A gente não observou nenhum efeito de sombreamento na secreção de néctar, o que significa que mesmo sob restrições energéticas as plantas mantêm o mesmo nível de investimento em néctar extrafloral. Em relação a como a atividade do néctar extrafloral interfere no acúmulo de biomassa das plantas, a gente tem esses gráficos mostrando a diferença de biomassa entre as plantas com néctar ativo aqui nos pontos cinzas e néctar inativo aqui nos pontos amarelos, sobre as 3 categorias de sombreamento. Esse primeiro gráfico aqui ele representa as diferenças na biomassa nas partes aéreas, esse segundo gráfico a diferença das biomassas nas raízes, e aqui a biomassa total, que é a soma das outras duas, nesse gráfico aqui por último. A gente não observou nenhuma diferença de acúmulo de biomassa entre as plantas com néctar ativo e inativo em nenhum local da planta, em nenhum nível de sombreamento. Mas, se a gente olhar esses gráficos aqui, que eles mostram o acúmulo de biomassa na parte aérea radicular e a biomassa total, mas sem levar em consideração a atividade do nectário, só os níveis de sombreamento mesmo, a gente pode ver que teve uma diferença no acúmulo de biomassa das raízes e na biomassa total das plantas sombreadas, em relação a essas plantas que estão sob sol pleno. Isso indica que a produção de néctar pela planta ela tem um baixo custo energético e por isso não impõe nenhuma demanda conflitante na alocação de energia entre a secreção de néctar e outras funções desempenhadas pela planta, como no caso aqui o acúmulo de biomassa. Até agora, o baixo custo energético do néctar era presumido com base em alguns modelos teóricos. Então, apesar dessa não interferência da atividade dos néctares extraflorais na resposta das plantas à restrição luminosa ser uma evidência indireta, porque a gente está comparando o açúcar investido no néctar com o açúcar investido em outras partes da planta, ela tem grande valor por se tratar de uma das poucas evidências empíricas sobre o custo do néctar extrafloral para as plantas. Muito obrigado pela atenção, gente.